Mais um episódio do podcast. Voltei aqui a estes episódios. O Padre Mendes está aqui em back-office, mas hoje continuamos com um convidado, de honra. Ele, mais do que convidado, faz parte também da nossa mobília, da nossa casa e também da nossa atividade pastoral. Hoje estamos aqui com o António Gaspar, advogado de formação e profissão, cristão, aqui ativo na nossa comunidade de Cascais. E hoje vamos falar sobre algumas coisas que ele também faz e colabora, não só apenas aqui na paróquia, mas também na Diocese de Lisboa. Mas antes disso, António, fala-nos lá um bocadinho de si, só um bocadinho também, porque senão ficámos aqui o episódio todo, assim só da apresentação primeira, para toda a gente ficar logo a gostar de si. Boa tarde, Padre Bento, boa tarde, Padre Nuno. Muito rápido, não há muito a falar sobre mim. Deus Nosso Senhor deu-me 63 anos de idade até agora. Sou casado há 32, pai de 2 filhos e advogado, como já disse. E pronto, e já está. Bem. E muito bem. E vive aqui em Cascais, participa aqui na paróquia de Cascais. Tento ser aqui um paroquiano, enfim, atento. E a sua formação, como quem diz, a sua vida cristã foi andando por aí, foi batizado de infância... cristão a cerne de sempre, já de 10ª geração. Fui batizado de infância, sim, logo com poucos meses. E depois tive um caminho como acho que todos temos. Claro. E não vou falar muito sobre isso, porque foi um caminho longo, um bocado tortuoso, como todos, que continua. O caminho nunca vai acabar e os obstáculos também não. Uhum. Mas pronto, acho que estou convencido que estou no caminho certo. Isso é o mais importante. Muito bem. E acima de tudo não vai sozinho nesse caminho, não é? Vamos cruzando por aí. Vou com o meu prior. Já há 14 anos. Já há 14 anos. Parece que não, mas já é qualquer coisinha, coitado de si. Mas pronto, hoje convidámos o António para falar connosco. Já estava mais ou menos programado por nós. Podemos falar também sobre este tema. O António, como disse no princípio, é advogado de formação e de profissão, e desde há 5, 4, 6? Não, 3? já vai mais de 10. Não, aqui na paróquia. Aqui na paróquia, sim, como colaborador, sim, nestes aspectos. Bom, já antes do Padre Nuno cá estar, já me tinha oferecido ao seu Padre Raul, que Deus tem, portanto, eu penso que já foi há uns anos, então. Já foi há uns anos, pronto. Mas agora de uma forma mais ainda, como é que se diz, frequente e trabalhosa, desde há uns tempos, o António, que colabora, julgo que é a palavra certa, no Tribunal Eclesiástico de Lisboa. Sim, sou membro do Tribunal, isto foi assim uma partida que Deus Nosso Senhor me fez, não é? Porque já se sabe que utiliza os fracos para confundir os fortes, e então eu, sem ter muita noção disso, fiz uma pós-graduação, fui convidado em Direito Matrimonial Canónico e, portanto, durante 1 ano e meio estudei na Universidade Católica de Lisboa este tema. Nunca pensei, nem nunca desejei fazer parte do tribunal, mas de facto havia na altura muita falta de pessoas que pudessem trabalhar. Em princípio só os doutorados em Direito Canónico e, portanto, pessoas, em princípio sacerdotes, é que farão parte do tribunal. Excepcionalmente é possível que leigos também façam parte. Sim. De 5 em 5 anos podem ser reconduzidos. Para isso têm que ser considerados conhecedores da matéria, portanto, e daí a pós-graduação ter sido uma pós-graduação um pouco mais exigente, e fui convidado, eu e outro colega, na altura do curso aqui de Lisboa, para fazermos parte do tribunal. Aceitei, e é um voluntariado que faço com muito gosto. Portanto, já fui reconduzido 2 vezes, portanto, já vamos a caminho da terceira, e é um voluntariado. E é um voluntariado que me enche de alegria, porque é um voluntariado muito pastoral. Aliás, eu devo dizer que não sou melhor do que as outras pessoas. Toda a gente quer ser feliz, não conheci ainda nunca ninguém que não queira ser feliz. Eu também quero ser feliz.
E uma forma que eu acho que se encontra muito facilmente a felicidade, eu sou, um parênteses, a favor da lei do menor esforço, é fazer feliz os outros. Sim. E então, esta é uma forma que dentro da minha área, eu não tinha conhecimentos em direito canónico, mas é uma sequência daquilo que eu fazia já há muitos anos, não é? O direito. É uma forma de eu poder ajudar os outros e fazer pessoas felizes, porque fazer com que tenham também elas um caminho que idealizavam, e ajudando para isso, porque é uma área muito técnica, com muito desconhecimento, que foi também durante muitos anos, digamos, um bocadinho um tabu, ou pelo menos visto de uma forma um pouco inacessível pelo comum das pessoas, e então o Tribunal faz este acolhimento, mas eu acho até, no seguimento daquilo que o Santo Padre Papa Francisco nos interpelou, é na paróquia, é na igreja que devemos acolher. E então aqui na igreja, na proximidade, em vez das pessoas irem ao Tribunal Patriarcal, que é longe, e este processo é um processo custoso para as pessoas, acolhemos aqui, na nossa casa. Sim, mas antes de chegarmos aqui, fala-nos um bocadinho mais do o que é o Tribunal Eclesiástico. É assim, a maior parte de nós, felizmente, julgo eu que é um bom advérbio, nunca entrou no tribunal, não é? Nunca foi preciso entrar no tribunal. Mas às vezes vêm os tribunais lá dos filmes ou das séries americanas ou de outro país qualquer. O que é um Tribunal Eclesiástico? O Tribunal Eclesiástico, bom, não julga só causas de matrimónio. Eu só estou nas causas de matrimónio. Já chegamos à parte do matrimónio, mas genericamente, sim. O que é o Tribunal Eclesiástico? Bom, o Tribunal Eclesiástico, como a Igreja, a Santa Sé, é um Estado autónomo, tem também a sua jurisdição. Sim. E, portanto, são os órgãos que aplicam a jurisdição da Igreja. Nas várias vertentes, quando surgem situações em que é necessário ouvir as pessoas e ter um julgamento, não é? Sim. E tomar uma decisão. Um julgamento canónico. Julgamento canónico. Sim. Que depois... Não tem prisões canónicas, nem coisas parecidas. Não, tem sanções. Tem sanções canónicas. Tem sanções canónicas, naturalmente. A Igreja é muito criteriosa em relação a isso. Sim. Tem processos, tem toda uma organização muito estruturada, não é? Tem muitos anos de experiência e pronto. E pretende-se chegar àquilo que é a justiça, através de uma certeza moral das coisas. Com um processo que eu penso que até o nosso processo civil devia aprender, porque é um processo muito menos formal e vai muito mais à razão de ser das coisas. À verdade, que é aquilo que interessa, não é? A verdade material. E pronto, então eu nesse tribunal tenho uma função que se chama defensor do vínculo, já agora posso esclarecer. Eu sou defensor do vínculo, pois uma coisa que eu não gostava de ser era juiz. Já. Defensor do vínculo, até aí tudo bem. E então, o que é o defensor do vínculo? É um ministro do tribunal, ministro no sentido próprio do termo, é alguém que serve o tribunal, não é? Que por ofício deve propor e manifestar tudo o que razoavelmente possa ser aduzido contra a dissolução ou nulidade do matrimónio. Portanto, no fundo, é quem defende o vínculo, quem defende o matrimónio. Porque nestes processos, já agora adianto, o réu é o casamento. Portanto, não é marido contra mulher ou mulher contra marido, não, essas são as partes que até podem estar em conjunto em certos processos. O réu, quem está aqui a ser julgado, é o casamento. A Igreja vai julgar o casamento. E o casamento, enfim, defende-se como pode, não é? Então, António, no Tribunal Eclesiástico, trabalha nesta parte do direito matrimonial e é um dos defensores do vínculo. Do vínculo, exato. Então, já deu para perceber que hoje vamos falar um pouco sobre o que é isto da nulidade do sacramento do matrimónio. Há, assim, algumas, não sei, reservas, alguns preconceitos, algumas dificuldades das pessoas compreenderem. A primeira parece um jogo de palavras, mas tem muito sentido, que é, as pessoas pensam que nulidade é anulação. Consegue-se ver bem a diferença de que há numa coisa e noutra para nós conferirmos ou oferirmos bem o que é que a Igreja nos propõe como possibilidade de caminho? Sim, a nulidade, e isso acontece também no direito civil português, não é? A eficácia da nulidade é uma eficácia desde o início da prática do ato.
Ou seja, reconhece que é nulo desde o princípio. Desde o princípio. Como que a anulação produz efeitos só a partir da declaração. Aconteceu e depois nós vamos lá e limpamos e anulamos. Exatamente. Portanto, nós até nós juristas, utilizamos os palavrões jurídicos. Eu estou cá para tentar traduzir. Em latim, não é? A nulidade tem uma eficácia ex tunc, portanto, uma eficácia desde a prática do ato, Sim. quando a anulação tem uma eficácia ex nunc, ou seja, a partir do momento em que é declarada. Sim. No caso das nulidades do casamento, o que é que se vai dizer? É que, na realidade, não houve um verdadeiro casamento. Um sacramento do matrimónio, não é? Porque às vezes as pessoas também diferem. Sim, e também fazia um bocadinho a distinção. Sim. Porque às vezes há uma união humana boa e reta, mas que não tem tudo para ser um sacramento, ou não? É assim, o casamento é uma realidade antropológica. Exatamente. A Igreja assume essa realidade antropológica. Assume essa realidade antropológica e depois dá-lhe uma força, dá-lhe uma vitamina que é um sacramento. O que a Igreja vai reconhecer é que não houve sacramento. O que a Igreja vai reconhecer é que não houve casamento. Não havia a matéria necessária para que depois a bênção de Deus fosse... Não houve casamento, porque o casamento, não é, como pacto, há uma noção de casamento que também é antropológica, que vem no Código de Direito Canónico, mas que se pode aplicar, penso que eu, na generalidade. Claro que hoje há derivações, pode-se chamar casamento a muita coisa, não é? Mas pronto, o casamento, diz o Código de Direito Canónico, que é o pacto matrimonial, portanto o contrato entre duas pessoas, entre homem e mulher, que constitui entre si um consórcio íntimo de toda a vida, ordenado por sua índole natural, ao bem dos cônjuges, à procriação e educação da prole, e que depois, entre os batizados, é elevado à dignidade sacramental. Mas a dignidade sacramental, não é, vem acrescer à questão humana que sempre existiu. Sim. Portanto, o casamento sempre existiu porque é uma ordem natural das coisas, ou seja, para que haja, nomeadamente, a evolução da espécie humana, homem e mulher, de alguma forma têm que se unir. Sim. Não é? E têm que se unir mais do que isso, através de, e já vamos depois provavelmente falar disso, é tudo natural e é tudo... eu posso até dizer, se calhar muitas pessoas não têm essa ideia, de que a Igreja trata o tema casamento de uma forma mais natural e menos, com menos adjetivos do que propriamente o direito civil. Sim. Porque quando as pessoas casam pelo registro civil, lá são obrigados a dizer que se comprometem ao respeito, eu sei o que é o casamento. Bom, católico eu sei porque eu faço as perguntas. Agora o civil nunca fui. O civil. Mas o católico também. Estás disposto a amar-se e a respeitar-se? Estás disposto a receber os filhos e educá-los? Exatamente. Tudo isso porque isso é absolutamente natural, não é? Agora, respeito, coabitação... portanto, são cinco, um conjunto de coisas muito exigente. Respeito, fidelidade, cooperação, coabitação e assistência. Respeito, fidelidade, cooperação... Boa nota no direito. não estava a vir a lista completa. Agora sim. Respeito, fidelidade, cooperação, coabitação e assistência. Só que hoje em dia, isto estaria bem, não é? Só que hoje em dia, no fundo, se calhar por causa, como dizia... como diz no Evangelho, por causa da dureza dos corações dos homens, acrescentam-se uma coisa: só enquanto as pessoas quiserem. Ora bem, quando se põem só enquanto as pessoas quiserem, isto é tudo destruído. Não tem nada disso. O respeito, a fidelidade, a cooperação, a coabitação e a assistência... Enquanto as pessoas quiserem, não existe. Não existe, pronto. E então, com esta frasezinha, deitou-se abaixo isto, não é? A Igreja não. A Igreja diz só, pronto, que, no fundo, é uma realidade antropológica. Para a Igreja, as propriedades essenciais são a unidade e a fidelidade. Sim. E depois, há dois fins para a Igreja, que é, no fundo, a tal realidade antropológica para o homem, Sim. que são duas coisas, que é o bem dos cônjuges, Sim, a unidade, o bem dos cônjuges, e a geração a fecundidade e a educação da prole. Sim. Não é? Ora bem, isto depois entronca na indissolubilidade. Porque às vezes pode-se pensar que é a Igreja que pretende que o casamento seja indissolúvel. A Igreja, não é? Isto é uma coisa que não devia ser assim. Não é verdade. Não é? Esta vocação, porque tem que haver uma vocação matrimonial, é uma vocação também para a felicidade.
talvez seja a vocação mais comum, naturalmente, por causa da própria inclinação do homem que está vocacionado para gerar, para procriar, não é? Para evoluir. Não é? E, portanto, esta vocação do homem, para cumprir isto, não é? Que é o apoio um ao outro. Ora, o apoio entre marido e mulher, se calhar é mais importante no final da vida do que propriamente no início, não é? Portanto, é para toda a vida. E também para quem tem filhos, e mesmo para quem não tem, sabe que até quando é que as pessoas precisam do apoio dos seus pais? A vida toda. Claro. Quem tem filhos se está a pensar que eles depois saem de casa e nunca mais pedem nada, nunca mais é preciso ajuda e sobretudo também uma ajuda pelo exemplo, pela educação. Está enganado, não é? Vai ser sempre a vida toda. Portanto, o fim do casamento está intimamente ligado a algo que, por sua natureza, é indissolúvel. Mesmo aquelas pessoas que estão convencidas, porque recorreram ao divórcio, veem que depois, durante toda a vida, vai haver ali aspectos que, de facto, não podem pôr numa gaveta e fechar à chave. Sim. Não é? Então, o que o António está a tentar dizer com uma forma muito mais clara é que, em relação ao sacramento do matrimónio, é impossível anulá-lo. É impossível anulá-lo. Mas é possível reconhecer a sua nulidade. É possível, porquê? Porque para que haja um casamento, sim, não é? A Igreja diz o seguinte, atenção, e a Igreja diz, é muito mais difícil obter isto dos tribunais civis. Sim. Mas a Igreja diz, a vontade tem que ser livre, esclarecida, ponderada, tem que ser sem reservas e sem condições. Sim. E isto é cumulativo. Não é? É cumulativo, tem que haver essas coisas. Livre, esclarecida, ponderada, sem reservas já lá vamos e sem depois condições. às razões. Pronto. Mas a primeira coisa é, estamos a tentar ajudar as pessoas a clarificar também a sua perspectiva sobre esta realidade sacramental, que às vezes as pessoas, e bem, dizem, eu não quero anular uma coisa onde nasceram filhos, onde aconteceu com uma certa verdade, uma certa bondade. Por isso, eu não sou ninguém, e nós também, como Igreja, dizemos exatamente a mesma coisa. Nós não temos poder para anular uma ação de Deus. Podemos com sinceridade de coração e em consciência, e também para bem da Igreja e para bem das pessoas, não é? E da família, reconhecer que não havia tudo para que aquilo fosse um casamento. E por isso reconhecer a nulidade daquele... Pois, há um ponto que é fundamental em tudo isto. Sim. Há um momento que é o consentimento. Tudo isto e todo o processo se baseia na análise daquele momento em que um e outro dizem que sim. Sim. E tudo isto nós dissemos, não é? Portanto, daquilo que as pessoas se propõem num projeto de felicidade, numa vocação de felicidade... tem a ver com isto. Porque é que a vontade tem que ser livre, esclarecida, ponderada, sem reservas, sem condições? Por uma razão simples. Porque ali o que vai acontecer, para que haja um projeto de vocação, de felicidade, é uma doação recíproca. Ora, ninguém dá aquilo que não tem. Se uma pessoa não for totalmente dono de si próprio, totalmente aberto ao amor, totalmente aberto a esta realidade, não se pode entregar à outra. Porquê? Porque este projeto de felicidade tem uma particularidade. É que a felicidade do marido depende de quem? Da mulher. E a felicidade da mulher depende de quem? Do marido. A partir daquele momento, a felicidade vai se obter, não por egoísmo, não numa preocupação egoísta, mas numa preocupação altruísta. Mesmo que o marido não se sinta realizado totalmente, de facto a missão dele é realizar completamente a sua missão face à mulher. Ele é responsável pela felicidade. Porquê? Porque ele entregou-se. Ele no fundo vai atrás dele, porque ele entregou-se à mulher. O seu ser foi entregue, houve uma doação. E então, ele, ao fazer feliz a mulher, está a fazer feliz, em princípio, ele próprio dentro da vocação que teve. Isto é um bocadinho complicado, mas percebe-se que é um projeto exatamente contrário àquilo que é o egoísmo. Ora, se a pessoa se casa e se não é livre, porque há condicionalismos, não ponderou bem, nem sequer pensou bem o que é que ia fazer, etc.,
a priori não quer dizer que o casamento seja nulo, porque por vezes não há totalmente consciência de todos estes aspectos, que depois aos poucos se vão formando, mas há determinadas circunstâncias que pela sua gravidade inquinam logo no início, o ato. E é isso que nós vamos analisar. Boa. Já lá vamos também. Estamos a tentar superar alguns bloqueios que, pelo menos, nós, como padres, ouvimos muitas vezes e não sabemos dar essa resposta, que o António, graças a Deus, está-nos a ajudar a dar. Eu vou ouvir várias vezes este podcast para depois poder usar essas coisas todas da vontade, que já me disse 5 vezes e eu não consegui decorar, mas vou saber. Mas um dos bloqueios, entre aspas, também que as pessoas põem, quando falam da nulidade ou não nulidade do sacramento, o mais grave ou mais difícil, e que é apenas de linguagem, mas é tão importante, é este. As pessoas pensarem que vamos lá para apagar o que aconteceu. Não é? E nós temos que explicar que ninguém vai apagar nada do que aconteceu. Vamos reconhecer se existe ou não existe razões para declarar nulo desde o princípio esse casamento. Depois há um outro grande bloqueio mais afetivo, que eu não sei dar a resposta pastoral, e se calhar o António também já recebeu e já acompanhou e já viu qual é que era a resposta se calhar mais ajustada, que é as pessoas acharem, não, eu não quero anular, cá está sempre a mesma realidade, não quero anular o casamento porque o melhor da minha vida, que são os meus filhos, fazem parte do casamento. E por isso, se eu agora for contra aquela unidade que fez e que gerou as pessoas mais importantes da minha vida, vou transtorná-las, vou torná-las bastardas, vou dizer que aquilo que aconteceu foi uma mentira e foi uma ilusão, por isso eles nasceram também dessa realidade. Por isso há quase aquele sentido materno ou paterno, de proteger os filhos e serem incapazes de dar esse passo porque acham que ao reconhecer a nulidade do sacramento estão a pôr os filhos fora de um lugar de amor, de um lugar de unidade, de um lugar de bondade. Aliás, é muito... Eles, de certeza, todos os casais divorciados tiveram esta catequese, por assim dizer, catequese civil, de dizer, atenção, que os filhos podem sentir-se responsáveis, por isso cuidem bem deles, que eles nunca na vida sintam que foram causa da vossa separação, e por isso, se calhar, ainda têm esse ADN, então não querem pôr sobre os filhos este peso da anulação, por assim dizer. Para este bloqueio emotivo, ou emocional, ou mental, que resposta é que a gente pode dar que ajude as pessoas a superarem esta mentira? Eu penso que a resposta é quase óbvia em relação àquilo que eu estava a dizer sobre a realidade antropológica. A geração da prole, os filhos, são uma realidade antropológica. Não é preciso estar casado para ter filhos. Não sei se é uma novidade que eu estou a dar, mas não é preciso estar casado para ter filhos. Nem é preciso estar casado para os amar, e para os educar, e para os seguir. Não é? Agora, há projetos. Não é? Há formas de, melhor ou pior, inseri-los. Nós acreditamos que a família é a melhor forma, é o melhor sítio onde as crianças estão. Mas podem não estar. E podem ser muito amadas, podem ser estarem melhor do que até num casamento nulo ou até num casamento válido, mas que entretanto descambou em coisas feias, que a Igreja também tem solução para isso. Pronto, lá iremos. Agora, portanto, isto não afeta nada a realidade dos filhos. Os filhos podem ser batizados, podem fazer toda a sua vida, a Igreja nem sequer tem qualquer tipo de termo, como já houve em tempos na legislação portuguesa, não tem sequer qualquer tipo de termo pejorativo, não tem termo nenhum em relação aos filhos. São filhos que nasceram na constância do matrimónio, que depois pode ser considerado nulo, mas nada altera. Nada altera em relação aos filhos. Nem não sei o quê, nem unidade não existe nenhum anátema, nada dessas coisas em relação aos filhos. Não é? E os pais, em relação aos filhos, numa realidade antropológica que existe, continuam a ser responsáveis pela educação deles, naturalmente, não é? E por dar-lhes todo o apoio, porque esse foi era uma parte do pacto que fizeram, que se mantém. Agora, como eu disse, o contrato é um contrato de adesão, quer dizer, não pode ser feito com partes. Não é? Esta parte foi muito boa, portanto mantém-se. Aquela aí é que falhou. Não é isso.
Portanto, tudo isto não quer dizer que não haja depois dificuldades, porque todos os casamentos têm crises e dificuldades. Sim. Não conheço nenhum que não tenha, não é? Nossa Senhora. São Sim, José. Mas se sim. calhar também teve, quando o menino Jesus ficou lá no templo, também se calhar houve ali uma dificuldadezinha qualquer. É verdade. Pronto. Mas houve também umas ajudas para que isso acontecesse, não é? Que nós não contamos. Mas enfim. E portanto, também por aí. Penso que não se deve confundir as coisas só de facto por algum desconhecimento. Claro. É que isso pode haver uma situação em que as pessoas possam dizer não, tal, os meus filhos não tem essa Depois um terceiro elemento que é um bocadinho mais abrangente, que é difícil também de sintetizar, mas é quase como se fosse o fado português ou a cruz como lugar existencial por excelência do cristão. Às vezes as pessoas quererem assumir os fardos, não é? Quererem então achar que foram culpados, foram responsáveis pela sua decisão, por isso depois têm que ir com ela até ao fim. Por exemplo, agora abre parênteses, que é uma parvoíce, por exemplo, uma pessoa que está casada e que está bem casada e que tem um lapso qualquer, sei, com mais ou menos responsabilidade de uma traição qualquer. Porque é que tem que validar mais a traição, que é um pecado, que é um erro, em vez de validar mais aquilo que é o seu caminho de vida? Nós parece que estamos formatados, nós portugueses, não sei, nós cristãos, estamos formatados muito para o custo, né? para o peso. E às vezes as pessoas são incapazes ao olharem para este caminho da declaração de nulidade do sacramento, acham que é um caminho fácil ou facilitista, acham que é um caminho irresponsável ou uma coisa qualquer, por isso acham que o caminho mais duro, mais difícil, que é o caminho de Deus, há de ser levar esta cruz até ao fim. Por isso, como é que a gente também descalça essa pedra lá do sapato? A infidelidade é um bom exemplo, porque é um exemplo em que se pode demonstrar qual é a diferença entre uma nulidade e uma dificuldade do casamento. Sim. Para que o casamento seja nulo por infidelidade, sim, na altura do consentimento, portanto, no dia do casamento, quando os cônjuges disseram que sim, um deles, ou os dois, excluíram a fidelidade. Sim. Ou seja, já na cabeça deles, disseram... Porque havia o hábito anterior e foi continuado a seguir. Havia o hábito anterior com uma terceira pessoa ou ser uma terceira pessoa, sim, mas intelectualmente, sim, a pessoa ao casar diz, eu vou-me comprometer com tudo, mas não me comprometo com a fidelidade. Sim. Ora bem, como eu disse há bocadinho, como não se pode excluir nada, sim, disto, este casamento é nulo. Sim. Outra coisa é, quando... naquele momento, sinceramente as pessoas... Queria ser fiel, mas depois aconteceu qualquer coisa. Exatamente. Queria ser fiel, mas depois aconteceu qualquer coisa. Se aconteceu qualquer coisa, isto é uma outra questão, é uma dificuldade, é uma crise do casamento. Sim. Então, já não é uma questão de nulidade do casamento, não é? É uma questão de crise matrimonial que tem que ser resolvida depois entre os cônjuges, e tem que ser resolvida depois, com ajuda, sem ajuda, da melhor maneira possível e, sobretudo, com a ajuda, porque há aqui uma coisa muito importante, esta realidade antropológica que a Igreja recebe, sim, e leva à dignidade de sacramento. Pode não saberá melhor que eu, mas acho que é o único sacramento que é celebrado pelos próprios. É verdade, confere. e que os senhores padres não podem celebrar. Eu não me confesso, eu não me absolvo, eu não me batizo, eu não nada, mas os casamentos sim. Ora bem, os casamentos são os noivos que casam. Pronto, e ao casarem, estão a elevar também a sua realidade humana a uma realidade sobrenatural. Ora bem, muitas das crises de casamento têm uma solução ou uma ajuda sobrenatural. Porque se não se contar com isso, sim, e se quiser resolver tudo numa perspectiva humana, é por isso que a primeira solução é o divórcio civil. E que infelizmente é um flagelo, não é? Em termos de estruturação da família. Portanto, aí também, como é que se vai resolver? Há formas de resolução, naturalmente. Olha, a primeira começa pela oração, para quem é crente, não é? Oração rima com discussão, mas é uma coisa diferente. E, portanto, depois da discussão, se calhar era bom vir a oração. Não é? Porquê? Porque, de facto, depois da realidade antropológica vem a realidade sobrenatural, que vem ajudar e muito. Porque não anula, mas santifica. Exatamente. E, portanto, se a união conjugal é o consórcio de uma pessoa com outra e um mais um
não é necessariamente igual a 2, porque existem sinergias, não é? Aqui nós temos 1 mais Deus. E, portanto, este mais Deus quer dizer que Deus vai acompanhar a vida do casal, com todas as dificuldades, com todos os obstáculos, etc. Mas, com certeza, que, havendo essa predisposição sobrenatural, essa fé, vai ser uma grande ajuda para que os anos vão passando e que se vão ultrapassando os obstáculos. Portanto, porque, no fundo, a Igreja o que é que quer? Quer que as pessoas sejam felizes. Claro. Já agora, então, esse motivo positivo, ou seja, agora no tempo da pandemia, que as igrejas estiveram fechadas, em que houve uma maior dificuldade de acesso aos sacramentos, que são os meios por excelência por onde as graças de Deus vão fortalecendo a vida dos seus, não são meios exclusivos, mas são meios primeiros, não é? E de facto, no mundo inteiro, ou quase no mundo inteiro, essas graças sacramentais foram reduzidas ao mínimo dos mínimos dos mínimos. E para mim foi uma alegoria, uma experiência, uma visão assim mais factual daquilo que pode acontecer em uniões de casamento que não são sacramento. Ou seja, uma das coisas que eu não sou impossível de propor, mas que quando me perguntam não deixo de anunciar, não deixo de propor, é que o sacramento do matrimónio é o meio por excelência onde a graça de Deus que unifica as pessoas e que lhes fazem ser caminho de felicidade de uma para a outra, não apenas de uma forma antropológica ou humana, mas desta lógica sobrenatural, de facto acontece. E por isso o meio, ou se calhar a razão positiva para nós procurarmos ver se há condições ou não de reconhecer a nulidade do sacramento, é para que as realidades humanas novas, que as pessoas a maior parte das vezes já têm ou vão procurar ter, sejam de facto um sacramento, ou seja, um caminho onde a graça de Deus acontece de uma forma ainda mais evidente. Ou seja, nós não somos controladores da graça de Deus, nem somos dispensadores. Ou seja, fazemos o que Ele manda e sabemos que é por aqui. Ele depois e antes faz sempre o que quer e como quer e sopra por onde lhe apetece. Mas nós também temos que nos meter a jeito. Ou seja, a realidade sacramental não é indiferente às uniões humanas. Por isso, viver unidades ou uniões não sacramentais é estarmos a pôr se quisermos, uma barreira ou um bloqueio a que aquilo que a gente vive seja de facto agraciado. É uma realidade, assim como é uma pena que, por vezes, o sacramento seja colocado numa mala ou num saco antes do copo d'água e que fique lá fechado até hoje. Porque... Sim, é a mesma coisa, sim. Essa coisa é verdade para todos os lados. É verdade para aquela primeira união, que depois não é vivido como um sacramento, como é verdade para aquela segunda ou terceira ou quinta união, que também não é vivida como um casamento. Uma por impedimento humano, se quisermos, ou falta de consciência, falta dessas condições para ser um sacramento. A segunda porque se calhar não se fez este caminho mais pedregoso ou mais simples, canónico e eclesial para poder viver inteiramente essa união como um sacramento. Claro que todos nós, Igreja, temos também uma responsabilidade pastoral de informar as pessoas e de as preparar para isto. Sim. E às vezes nem sempre isso acontece. Eu ontem falava com uma senhora, para se ver só a impreparação e como é que há certas pessoas que casam ou que pretendem casar pela Igreja. Graças a Deus este casamento não foi pela Igreja, porque o filho desta senhora, não é, que fez um percurso e até ao crisma, não casou pela Igreja. Porquê? Porque não o deixaram casar numa determinada capela e porque o padre que ele queria que presidisse ao casamento tinha morrido. Pronto. nunca mais na vida vai casar pela Igreja. Pronto, então não casou. Não vai ressuscitar. Não, agora divorciou-se, mas está-se a divorciar, mas é assim, portanto, falávamos um bocadinho sobre isso, mas eu digo, olha, graças a Deus que não foi um casamento pela Igreja, porque de facto, com estas motivações, já se estava a ver que aquilo não ia correr bem, como é evidente. E portanto, muitas vezes vê-se logo, a priori, que há determinadas, claro que nem todas as pessoas estão e têm que estar completamente esclarecidas sobre todos os pontos. Isto também é um caminho, o casamento é um caminho que se vai fazendo e que se vai conhecendo e que se vai amadurecendo. Mas há realidades básicas, há pelo menos intenções básicas e disposições básicas que são fundamentais para aquele consórcio ser válido, para que o casamento seja válido, porque senão, a priori, começa logo mal. Por isso é que nós,
embora no tribunal, embora nós, o que nos interessa é naquele momento qual era a disposição do noivo e da noiva, queremos saber muitas vezes a história desde quando se conheceram até quando se separaram. Porquê? Porque isso vai demonstrar um bocadinho a sua forma de estar, a sua forma de pensar, as suas motivações, e que vai nos dar indícios sobre aquilo que se passou na cabeça daquelas duas pessoas que um dia decidiram aparecer perante a igreja e dizer: nós queremos ser marido e mulher. Então já vamos falar agora, se calhar, deste percurso, que se calhar até pode ser mais interessante para as pessoas ou desconhecido das pessoas, que é, depois podemos ir acrescentando outros apontos, mas assim, de uma forma muito, muito direta, o mais simples possível, como é que se processa este processo? Ou seja, imaginem que eu sou um marido ou uma mulher, não é? Que estou separei-me, e tenho dúvidas, primeiro, o que é que eu devo fazer? Será que o meu casamento é nulo, não é nulo? Eu ainda estou assim meio atordoado, por isso eu não tenho bem a noção se eu estava consciente quando fiz aquilo ou deixava de estar consciente. Ou seja, eu vou falar com quem e o que é que eu preciso fazer? Bom, o Tribunal Patriarcal de Lisboa tem um serviço próprio para atender as pessoas. Já agora até deixo aqui o e-mail. Acho muito bem. tribunal.acolhimento@patriarcado-lisboa.pt. E, portanto, lá tem uma equipe de pessoas que acolhe, que esclarece, que ajuda, porque nestes processos não é necessário sequer constituir advogado. Portanto, a Igreja dispensa, se as pessoas não quiserem, dispensa. Aliás, depois podemos falar também sobre isso. O Santo Padre, o Papa Francisco, há uns anos atrás, através de um moto próprio, um diploma emanado dele com a iniciativa do próprio Papa, veio desburocratizar e simplificar estes processos e, de alguma forma, eu acho que no mais importante foi um impacto, face também ao carisma que o próprio Papa Francisco tem, o impacto perante a comunidade dos cristãos em relação à possibilidade de recorrerem à Igreja nestes casos. Sim. Que já existia, mas que as pessoas muitas vezes desconheciam e julgavam que era alguma coisa inacessível ou só acessível a pessoas muito importantes. Mas as pessoas podem, imaginem, eu para saber, quando eu estou-me a pôr no lugar de um marido ou de uma mulher, eu quando caso livremente, em consciência, por causa disso, por causa daquilo, porque faz parte, já não faço a mínima ideia, mas depois de repente estou separado, quais é que são as balizas, quais é que são os critérios, quais é que são esses nomes bonitos, pomposos todos, não é? Que eu posso ver, que eu posso autoavaliar, ou pelo menos ter alguém com quem avalie se mando um e-mail? Ora bem, não. Pode mandar o e-mail, não é? Mas esta foi a forma mais formal que eu disse. O que é que nós estamos a fazer aqui? Aqui na paróquia, noutras paróquias, eu todas as paróquias que eu passo disponibilizo. Não é? Porque, como Nosso Senhor é que dá o tempo, eu não me preocupo nada com o tempo que preciso para isso e, portanto, disponibilizo-me em relação a todas as que passo. E, portanto, colaboro aqui, mais ou menos na zona, em 3 paróquias e as pessoas fazem exatamente a mesma coisa que fizeram quando decidiram casar. Quando decidiram casar pela Igreja, o que é que elas fazem? Vão à igreja e dizem: olha, eu quero casar, não é? Ora, quando têm problemas deste género, fazem exatamente o mesmo. Vão ao mesmo sítio e falam lá no acolhimento com o senhor prior, por exemplo, ou com alguém que lá esteja, e dizem: olha, eu tenho problemas no meu casamento, com quem é que eu posso falar? Sim. Pronto, neste caso aqui em Cascais, o Padre Nuno, o Padre Mendo encaminham as pessoas e eu sou um modesto voluntário que vou fazer a mesma coisa que no Tribunal Patriarcal se faz, mas em vez de haver o incómodo das pessoas se deslocarem a Lisboa, àquele palácio, não é? Aqui, na paróquia, também já fazíamos isto, mas o Papa Francisco incentivou-nos a recebermos aqui, em família, em casa, não é? As pessoas aqui na paróquia têm alguém que os vai esclarecer, vai ouvir a sua história, vai fazer aquilo que é uma triagem.
E essa triagem é muito importante, porque às vezes uma crítica, e eu avanço em relação às críticas, que eu gosto das críticas e gosto de as desmontar, é dizer assim, mas a Igreja agora, isto é como nos divórcios, a Igreja, os processos entram e as pessoas obtêm a nulidade assim com toda a facilidade. Não é verdade. O que é verdade é que a Igreja faz uma triagem antes, tem o cuidado, não é? Os tribunais civis não fazem triagem nenhuma, não é? Entra lá qualquer coisa. Aqui não. Aqui há um acolhimento, ouve-se as pessoas, ouve-se a sua história, vê-se do ponto de vista técnico se realmente houve ou não houve uma validade de consentimento, se aquele casamento tem ou não tem indícios de algum problema de nulidade, e só se tiver indícios, e só se houver depois as provas, tudo isso, e depois de esclarecer as pessoas todas, com um acompanhamento como em família, é que o processo entra e o processo evolui. Sim. E o esforço que nós... Mas aqui nesta primeira parte do acolhimento, ouve-se a história das pessoas e depois de ouvir a história das pessoas, o António costuma dar balizas, dá indicações, perspectivas para ler essa história. Como é que isso acontece? Eu pessoalmente faço isto e o Vigário Judicial está ao corrente de tudo isto e naturalmente com a autorização... com a autorização do próprio tribunal. Eu falo com as pessoas, não é? Primeiro tem que haver aqui uma certa também empatia e um certo um conhecimento, porque isto são coisas muito... Para as pessoas são coisas muito penosas, porque são histórias que muitas vezes estão guardadas numa gaveta, fechou-se a chave e deitou-se a chave fora. E agora para ir abrir novamente, às vezes com famílias já reconstruídas, com outros filhos, etc., é muito difícil ir novamente relembrar uma coisa que a priori já não se contava ir lembrar. Então é preciso criar esse laço humano. Tem que se criar esse laço humano. Depois é dado um questionário com aquelas perguntas face à história que é contada, aquelas questões que são importantes ou que podem ser importantes para a construção do processo, e as pessoas fazem um bocadinho um trabalho de casa, calmamente. Mas que tipo de perguntas ou que áreas é que normalmente se põe? Olha, começa desde, como eu disse há pouco, como se conheceram, quanto tempo namoraram, como eram as relações, as expectativas, os desejos, como é que estavam no dia do casamento, quais foram os problemas que existiam, enfim, várias coisas. Depois, claro, há fundamentos de nulidade que são mais específicos e que as perguntas têm que ser perguntas mais focadas, não é? E faz todo este trabalho. Depois, quando existe já uma matéria que... Ou seja, normalmente depois vão escrever. Sim. É muita lógica da escrita, não é? Vão escrever, sim, porque este processo é um processo que vai ser todo reduzido a escrito. Sim. É um processo secreto. Sim. Secreto no sentido em que os testemunhos de todos ficam no tribunal. Sim. Não são coisas, enfim, públicas, nem há confronto entre pessoas. Sim. Não é? Porque o casamento é que é o réu. Aqui está-se a analisar uma coisa e está-se a analisar a intimidade das pessoas. Portanto, a Igreja, como sempre, respeita a intimidade de todas as pessoas e, por isso, preserva essa intimidade em todo o processo. E, por isso, depois disto de haver indícios fortes... Sim, eles respondem a partir das perguntas que contam a história. Sim. O António, depois, a partir dessa história, vê quais é que são os fundamentos. Os fundamentos, pode haver se há fundamentos. Claro que não os indico, não é? Claro. Mas vejo se existe algum indício. E se houver indícios fortes, até porque pelas minhas funções de defensor do vínculo, defender o casamento, claro, nesses processos eu declaro-me impedido, naturalmente, sim, e depois envio para o atendimento do Tribunal Patriarcal, onde alguém ajuda a fazer, no fundo, o pedido. Sim. O pedido, que é um pedido articulado, nós chamamos libelo, é uma petição inicial, sim, onde é descrito em forma de articulado. Já em linguagem canónica, não é o caso canónica, em que indicam as testemunhas que possam ver para confirmar aquilo. Exatamente. E depois então aí o processo corre no próprio do tribunal. O processo corre no próprio tribunal. E as pessoas costumam perguntar assim, também quanto tempo é que isto pode demorar? Não é? Vai depender muito. Olha, depende para já muito do primeiro trabalho de casa das pessoas. Claro. Eu já tive pessoas que fizeram este primeiro trabalho de casa numa semana e já tive pessoas que fizeram este trabalho de casa em 2 anos.
não é? Portanto, primeiro tem que me dizer quanto tempo é que leva o trabalho de casa, não é? Porque a partir daí... Normalmente é o que demora mais tempo ou menos. Às vezes sim, porque é difícil, mesmo que nós falemos nisso, as pessoas acham sempre que, não, isto daqui a uma semana, 15 dias, isto está pronto. E de facto não é bem assim. E além disso, isto também para mim serve para ver a verdadeira intenção e vontade que as pessoas têm em obter, porque no fundo tudo isto tem que ser visto mais uma vez numa perspectiva sobrenatural. Sim. Isto não é um processo administrativo de divórcio que se vai ali à conservatória. Isto tem que partir de um desejo de ter um determinado caminho, e esse caminho precisa e tem que ser inserido naquilo que nós acreditamos que é de facto aquilo que é a fé e um caminho sobrenatural. Nós não sabemos bem o tempo que demora, mas quais é que são os passos que depois vão dar genericamente lá no tribunal propriamente dito? Eu vou resumir, depois de entrar o libelo, a petição inicial... O libelo já é feito no próprio patriarcado, lá no atendimento... Sim, já lá há pessoas que... Sim. Já lá há pessoas que ajudam para fazer esse libelo. A partir daquele texto orientado aqui pelo... Depois desse texto orientado, não é? Depois desse libelo são feitas... O defensor do vínculo pronuncia-se sobre o libelo, faz questionários para as partes e para as testemunhas. Uma coisa que é muito importante também é saber o paradeiro da outra pessoa, não é? Do marido ou da mulher. Sim. Porquê? Porque a citação é importante. E pode avançar mais depressa Pode avançar mais depressa, embora não seja obrigatório que as pessoas venham dar o seu testemunho a tribunal. E agora, com este moto próprio do Santo Padre, se calhar encurtou foi estes prazos que antigamente eram... Não encurtou muito os prazos. Sim. O que encurtou muito os prazos foram os voluntários do tribunal. Porque antes de haver aqui uma nova... uma task force aqui para o tribunal, a pendência dos processos eram cerca de 7 anos. 7 anos é muito tempo. Para um casamento em que uma das propriedades do casamento é a criação da prole, não é? Pois, exatamente. 7 anos... Pois, exato. E estar aqui numa situação em que provavelmente as pessoas querem casar novamente, etc., era muito complicado. Então, depois do tribunal ser reforçado, e até, como eu disse, com voluntários, hoje em dia o tempo de espera, mais ou menos, nos processos ordinários, é entre 1 ano e meio. Tudo corre bem, portanto, a partir do momento em que o libelo é... Sim, porque depois são ouvidas as partes, são ouvidas as testemunhas, portanto é encerrada a instrução, quer as partes, quer o defensor do vínculo fazem as suas alegações e depois existe uma sentença. Sim. Depois existe uma sentença. Aqui o Papa Francisco já isso agora... é tudo por escrito, ou seja, as pessoas nunca mais... Tirando as testemunhas que têm que ir lá se forem citadas, não é? As partes também vão lá. Ainda vão lá uma segunda vez. As partes vão ao tribunal e as testemunhas também, mas há lá alguém que reduz a escrito o seu depoimento. Exatamente, e depois assinam no final. Sim. E já agora, em relação ao moto próprio do Papa Francisco e o que é que veio trazer de inovador, chama-se Mittix Iudex Dominus Jesus, mais ou menos assim numa tradução. Pode o Senhor Jesus é a última coisa que eu percebi, o resto não. O Senhor Jesus é um juiz gentil, não é? Um juiz gentil, um juiz gentil, assim numa tradução livre, não é? Bom, o que é que veio trazer essencialmente? Veio trazer uma centralidade do bispo, ou seja, isto é uma nota pastoral. Neste caso, o Sr. Cardeal Patriarca, bispo da nossa diocese, tem um papel preponderante, e todos os bispos das dioceses. Sim. Ou seja, foi criada a possibilidade de haver um processo breve que não anula a existência do longo, por assim dizer. Não anula. Normalmente não acompanha o longo também, não é? Mas naqueles casos em que a nulidade é muito evidente e que a nulidade é requerida por ambas as partes, quer pelo autor, quer pelo marido, quer pela mulher, o juiz, neste caso o bispo da diocese, o seu bispo pode avocar a si este processo e tem uma forma breve, portanto mais célere. Sim. E então, em poucos meses, digamos assim, ou em pouco tempo, pode ficar o assunto resolvido e julgado. Depois, há de facto esta vontade de pastoral pela sinodalidade do serviço pastoral da justiça, portanto a justiça ao serviço
da pastoral da Igreja, Claro. que é uma coisa que é importante também para não ficar relegado e para não fazer com que as pessoas não tenham este conhecimento e este acesso à justiça. Os procedimentos mais ágeis e mais simples, um deles muito importante que encurta de alguma forma o tempo, é que antes do motu próprio era necessário uma dupla conforme. O que é que isto quer dizer? Depois da declaração de nulidade era necessário um segundo tribunal de recurso pronunciar-se também sobre a nulidade. E já agora não é preciso? Agora não é preciso. Basta sair a declaração do Tribunal de Lisboa e está resolvido? Exatamente, desde que não haja recurso, está resolvido. E isso, antigamente tinha que ir sempre para o Tribunal... Exatamente, isso encurta o tempo. E depois, e por último, uma tendência de gratuitidade dos processos. Portanto, as condições económicas, de acordo com as condições económicas das pessoas... E, para mais, a maior parte deles, se for na altura mesmo do divórcio ou da separação, é quando estão em mais... Pronto. E a Igreja, mais expostas à dificuldade financeira. E a Igreja não deixa de tratar destes casos, mesmo que haja essas dificuldades económicas. Por isso é que nem sequer nunca é apresentado o orçamento, por assim dizer, ou a conta, porque isso não é condição para avançar mais depressa ou mais devagar. Não é condição. É analisado posteriormente e, portanto, a gratuidade dos procedimentos foi algo que o Papa Francisco também introduziu. Então para ver se nos entendemos, precisa haver um primeiro momento, que é o chamado atendimento, onde, a partir de algumas perguntas ou de algumas orientações, a pessoa vai reler a sua história. Depois, nesse acolhimento ou nesse atendimento, essa conversa vai ser reduzida ou assimilada no chamado libelo, ou seja, que já é um documento mais jurídico a pedir, ou é isso que significa, não é? A pedir a declaração de nulidade a partir disto ou daquilo ou do outro, e apresenta um conjunto de testemunhas, são 2, 3, o que for, para confirmar que aconteceu essa realidade que impediu que houvesse o sacramento. Ou às vezes é preciso também documentos, não é? Depende das causas. Depende das causas, sim. Depois instrui-se, faz a instrução do processo, onde tem o defensor do vínculo e o advogado das partes. Se houver advogado. Sim. Em que faz tudo por escrito e o juiz do Tribunal Eclesiástico vê o processo e dá uma sentença que pode ter recurso ou não. Exatamente. E isso pode aumentar ou diminuir o tempo de... Mas assim, para as pessoas que nos estão a ouvir, eu ia simplificar tudo isto também. Ainda mais? É assim, se tiverem um problema de nulidade, venham à Igreja que nós tratamos do resto. Isso é verdade. Mas uma das coisas que o padre, que também é da Igreja e que não estudou Direito Canónico a sério, só há 20 anos atrás, e que nunca mais o usou quase, é onde é que existe, assim, de uma forma muito simples, como é que eu, imagina que eu, mais uma vez, sou marido ou mulher, não é? Como é que eu sei, aos olhos do direito canónico, aos olhos da Igreja, aos olhos da verdade sacramental, quais é que são as condições ou quais é que são as razões para poder haver nulidade do sacramento e o que é que isso significa de facto na minha vida? Eu não quero condicionar as pessoas a ter já esta leitura, mas convém que haja... Olha, eu estava à espera que me fizessem essa pergunta, porque é uma pergunta que me fazem muitas vezes. Mas é assim, o melhor mesmo é virem contar a história. Porquê? Porque muitas vezes, o que é que me aconteceu? Nestes anos todos, já passaram assim mais ou menos 400 processos e, portanto, já houve muitas situações para ver casuisticamente as diferenças. Por vezes as pessoas vêm com uma ideia de que o seu casamento é nulo por uma circunstância e é por outra. E que não tem nada a ver. Agora, de facto, há muitas causas. Não sei se me vai perguntar quantas causas de nulidade é que existem. Não há uma lista propriamente dita, mas eu estive assim mais ou menos a contar e, portanto, contei assim 17 ou 18 causas de nulidade. Por isso é que eu não chamei de canónico, mas também não tive grande nota. Como é que eu posso saber as 18 causas de nulidade e o que é que isso significa na vida das pessoas? Pois, mas são quase todas óbvias. São quase todas óbvias. Existem algumas famílias, algumas categorias de... Olha, existem aquelas que são mais recorrentes, que são... nós chamamos de causas de natureza psíquica, mas aquela que é mais recorrente hoje em dia, penso eu, dentro destas causas de natureza psíquica, é a falta de descrição do juízo acerca dos direitos e deveres essenciais do matrimónio. O que é que isto quer dizer? Numa palavra, maturidade. Não é? Maturidade não é uma maturidade que resulte de idade, não é? Porque há pessoas que mantêm essa imaturidade
sempre, a vida inteira, mesmo que tenha 80, 90, 100 anos, é uma imaturidade que não passa. Não é? Essa imaturidade impede que vejam e que compreendam o que é que está, qual é a essência do que está ali em causa. Sim. E por isso, se eles não compreendem a essência do ato que estão a praticar, esse ato é nulo. Claro que há uma outra causa muito mais grave, mas também é muito mais rara, que é a falta do uso da razão, não é? Uma pessoa que não tenha uso da razão, mas aí, como é notório, em princípio, o casamento não procede logo porque alguém, nomeadamente o senhor padre, analisa e não deixa as coisas prosseguirem. E depois, há uma outra causa, que é a incapacidade de assumir as obrigações do matrimónio. Esse aí é uma causa curiosa, porque as pessoas querem assumi-las, mas não são capazes. Não são capazes. E por vezes até desconheciam isso, não é? No momento do consentimento. Já existiam, e depois vamos ver por indícios que elas já existiam, e por vezes tem que se fazer perícias psicológicas também. Agora, depois há muitas, não é? Eu fiz aqui, posso ler uma lista muito rápida, não é? Para além da falta do uso da razão, defeito grave da descrição do juiz acerca dos direitos e deveres essenciais do matrimónio e da incapacidade de assumir as obrigações essenciais do matrimónio. Olha, podemos ter erro, por exemplo, sobre qualidades essenciais, um erro provocado por dolo do outro, não é? Portanto, este erro é a falta de esclarecimento sobre um elemento essencial. Um medo grave, por causa externa. Um temor reverencial, que é o medo de desagradar a alguém, às vezes a família, já se namorou tantos anos, que às vezes, isto é um escândalo, o casamento marcado, copo de água pago e tal, portanto, isso às vezes também acontece. Bom, a simulação total, a pessoa que não quer mesmo o casamento, quer o casamento para outros fins que não são os próprios. Exclusão da fidelidade, exclusão da insolubilidade, a exclusão do bem do cônjuge, exclusão do bem da prole, exclusão do bem do sacramento, a exclusão da unidade, matrimónios sob condição, de facto futuro. Por exemplo, imagine, um matrimónio que a pessoa diz: eu casamos, sim senhor, mas se não tivermos filhos, vou-me embora. Claro que não pode ser, não é? Por motivos óbvios. Matrimónio celebrado sob violência, matrimónio não presencial ou sem procurador, não é? E o consentimento não expresso por palavras ou por atos equivalentes. Portanto, estas foi aquilo que eu vi. E não devia haver, há aí muitos casos que têm uma amplitude de gravidade também maior ou menor, não é? Claro. E não devia haver, se calhar, processos mais imediatos, mais automáticos. Por exemplo, casamento sob violência. Uma coisa pode ser uma violência que é tipo tortura chinesa, não é? Que é assim uma coisa que se calhar a pessoa nem está a fazer por mal, mas como está sempre a resmungar, como está sempre não sei o quê, como está sempre não sei o que mais, aquilo chega a um momento em que aquilo é uma violência atroz e não se aguenta mais. Outra coisa é estar com uma arma apontada, não é? Claro. E se calhar nessa violência mais extrema, não há, até estou a dar um mau exemplo, mas nessa violência mais visível e mais extrema, se calhar a declaração de nulidade também devia ser mais automática, até mesmo para ajudar as pessoas fragilizadas. Sim, e é por isso que existem os processos breves, quando realmente as causas são muito evidentes. Claro que estes casos... Mas um caso de violência doméstica, por exemplo, não devia ser, por natureza, quase logo uma declaração de nulidade... por exemplo, pelo Sr. Bispo, logo na primeira semana. Mas esta violência que nós estamos a falar é uma violência que leva ao consentimento, não é uma violência que leve ao medo. Sim. Então, se havia violência que leva ao medo, a violência pode consistir numa ameaça. Sim. Porque a pessoa... Imagine que alguém é vítima de violência. No namoro. Mas se soubesse que o namorado nunca mais lhe batia... Sim. Não é? O problema, ela casa não é por causa da violência que foi vítima. Sim. Casa pelo medo da violência continuar. Não é? E claro que aí o casamento é nulo. Agora, claro que na violência física, uma arma apontada, como disse... Sim, mas uma violência física diz logo da falta de maturidade e falta dessas coisas todas antes, não é? Pois, aí é que está. Por isso é que nós temos que saber... Se alguém que bate no outro não está equilibrado emocionalmente, afetivamente, não tem condições para viver um casamento que faz parte, que haja crises, que haja crescimento mútuo, que haja... Isso aí é um exemplo tão extremo que se houver uma coisa dessas...
devia ser mais automática. Por isso é que é importante nós analisarmos, porque estas causas são depois cumulativas. Sim, claro. O pedido pode ser feito por uma, 2, 3, afinal, 4 causas. E porquê é que isso é feito? Não quer dizer que não basta haver existam. uma para poder ser Basta haver uma, porque às vezes há dificuldade da prova, porque repare, por exemplo, a arma apontada. A arma apontada teve que ser muito dissimulada, digo eu, não estou a ver o casamento em causa, mas teve que ser muito dissimulada porque o senhor padre não viu. E, portanto, porque, não é? Portanto, se fosse assim uma caçadeira... Mas podia ser uma arma apontada, por exemplo, ao pai ou à mãe que estava lá fora, uma coisa parecida. Podia ser, mas aí já não é a violência, já é o medo. Já é o medo, não é? Pronto, são estas circunstâncias que têm que ser analisadas. Sorte, estas coisas do direito têm estas... Por isso, as pessoas devem vir ao acolhimento das igrejas, neste caso, que temos essa possibilidade aqui na paróquia de Cascais. Nós ouvimos a história, analisamos e ajudamos a encaminhar. Sempre nesta perspectiva de estarmos com as pessoas. Então, para chegarmos à parte final aqui do nosso programa, e depois, mais uma vez, dizemos que se houver mais perguntas ou dúvidas, podem mandar o e-mail para o podcast@paroquiadecascais.org ou, como o António já disse, podem passar por cá para fazer mais perguntas pessoalmente. Eu gostava da parte final, e depois... completamente aberto também para aquilo que o António achar que é mais também necessário falarmos nesta primeira conversa, mas é aquela lógica de isto da declaração e do processo de declaração de nulidade do sacramento do matrimónio, isto é, facilitismo da Igreja, instrumentalização canónica de uma graça de Deus, é um caminho... bom, saudável, livre e verdadeiro para nós continuarmos este caminho de igreja também ancorados na realidade sacramental. Onde é que isto se encaixa? Tem que ser mais conversado, mais conhecido, sabido e aprofundado para que haja mais casamentos válidos e não nulos. Onde é que o António vê esta... Olha, eu sinceramente vejo isto na justiça e na misericórdia de Deus. Sim. Deus quer que nós sejamos felizes e fará tudo para que nós tenhamos um caminho de felicidade e um caminho de acordo com aquilo que é o projeto. Mas Ele não se engana nem nos engana, pois não? Não, nós é que temos uma liberdade que às vezes Ele respeita e, portanto, às vezes as coisas não correm de acordo com aquilo que era o projeto. Agora, eu queria também dizer o seguinte, não confundir, porque muitas vezes confunde-se, a questão de nulidade, como eu já disse, já existia no momento do casamento esse problema, com as dificuldades. Sim. Porque muitas vezes as pessoas, quando casam, estava tudo bem, passam até uns anos e tudo muito bem, depois há dificuldades e essas dificuldades, em vez de haver uma tentativa de resolução, porque existem várias, não é? Há uma tentativa de as resolver através das nulidades. Sim. E, portanto, só assim muito sucintamente, também fiz aqui um apanhado daquilo que nós vemos e que temos que distinguir se é nulidade, se é dificuldade. Há crises de amadurecimento, há crises por falta de sentido, as pessoas por vezes, isto já não faz sentido da minha vida, o casamento, etc. Crises por infidelidade, mas infidelidade posterior ao casamento, que não é necessariamente causas de nulidade. Crises de desleixo, rotina, deterioração da vida conjugal, crises de ressentimento, portanto, a falta de... Eu depois já vou falar de uma coisa que eu acho que é mais importante. Crises por amor possessivo ou ciúmes, crises de hipertrofia profissional, portanto, de pessoas que se centram no trabalho e o trabalho passa a ter... o trabalho que é muito importante e fundamental na vida das pessoas, passa a sufocar a vida familiar, claro, e a ser um problema, e em vez de ser uma coisa boa, passa a ser uma coisa má, como todas as coisas boas têm um lado positivo e negativo, ou todas as coisas têm um lado bom e um lado mau, melhor dizendo. Crises por causa dos filhos, e crises por causa da família dos cônjuges, das famílias recíprocas, crises na intimidade do casal, crises derivado às companhias, os amigos, insegurança, egoísmo, problemas financeiros, que pode ser falta de dinheiro ou dinheiro que vem e que faz com que as pessoas mudem às vezes comportamentos e que se achem, enfim, que devem ter outro tipo de opções, e crises também por falta de saúde do outro. Não é? Às vezes a falta de saúde faz com que haja desmoronamentos de casamentos que as pessoas não aguentam às vezes essas dificuldades tão grandes. Por isso, assim muito rapidamente,
iria dizer, e depois até posso dar, há muitos livros, mas eu até estive a ler que penso que que centra, é um livro pequeno e que ajuda um bocadinho nisto. Quais são os remédios assim, os mais conhecidos para estas crises? A admiração pelo outro, o assumir erros e defeitos do próprio, pedir perdão e perdoar, corrigir e não criticar, lutar e não desistir, portanto, cultivar a paciência, sentido de oportunidade e diálogo, que é assim a cereja em cima do bolo. Isto é muito difícil, eu falo como casado, é muito difícil, mas estes são os caminhos para superar crises. Sim. E se não for com a tal ajuda do sacramento, muito mais difícil se torna. Mas a maior parte das pessoas, quando vêm falar ao Tribunal Eclesiástico, normalmente consegue ter uma noção, eu, pelo menos pelo que eu percebo aqui da paróquia, já estão com uma vida familiar instituída, ou seja, já não é causa de escândalo a separação, porque já estão mais do que separados, as coisas já estão mais do que resolvidas, pelo menos exteriormente, pelo menos assim superficialmente, e vem tratado o processo de nulidade e que já não querem olhar para a dificuldade, porque aquilo já passou tudo, não é? Diante das dificuldades já tomaram decisões. E a tomada de decisão, o que é que faz? Confere que não souberam lidar com a dificuldade ou confere que afinal aquilo era nulo mesmo, porque não souberam lidar com a dificuldade? Não tinha mesmo que acontecer. Olha, o Padre Nuno começa por dizer que já não é escândalo para ninguém, o que é um problema, não é? Pelo menos na superfície, porque sim. Hoje em dia já não sei o que é escândalo. Eu às vezes pergunto-me, não é? Escândalo às vezes é o que já não falta muito, agora aqui. Já não faltam muito, exatamente. Eu acho que é mais escandaloso isto do que algumas coisas que se vêem na rua hoje em dia, não é? Porque, de facto, aquilo que é... Tudo aquilo que não seja uma liberdade que é alcançada à la carte, portanto, uma vida à la carte, um casamento à la carte, um Deus à la carte, uma religião à la carte, choca as pessoas porque não vai às vezes de encontro àquilo que elas pensam, não é? Todas as pessoas têm, olha, até em relação ao direito e às nulidades, têm a opinião, mesmo não fazendo pós-graduação nenhuma, não é? Falam sobre isto e, portanto, porque todas elas fizeram uma cadeira que se chama axiologia e, portanto, eu acho assim, eu acho assado. E todos tivemos nota elevadíssima. Elevadíssima, portanto, aí toda a gente passou com uma nota muito elevada. Sim. E por isso, o que é que acontece? As pessoas, por vezes, pegam na sua vida e acham que o seu destino é de acordo com aquilo que lhes parece bem. E há coisas boas nisso. Agora, geralmente se esbarram com o quê? Esbarram com determinado tipo de impedimentos que a Igreja não tem possibilidade de dispor. Sim. Porque a Igreja administra um legado, uma tradição, o Padre Nuno administra algo que não pode dispor. Claro. E por isso, o que é que a Igreja faz? Faz o mais possível para ajudar as pessoas a terem um caminho regular dentro daquilo que é um projeto que elas próprias querem. Por isso é que recorrem à Igreja. O caso contrário, a Igreja não vai julgar ninguém, não julga os divorciados, não julga os recasados, acolhe-os na medida do possível, porque também justiça sem caridade não é verdadeira justiça. Portanto, temos que ter a caridade à frente de tudo, tratar as pessoas como o melhor possível, tratar toda a gente o melhor possível, preocupar-nos mais com as nossas próprias limitações e defeitos do que propriamente com a dos outros. E, portanto, nós não estamos aqui a julgar, estamos aqui a ajudar dentro de um caminho que, a priori, é a vocação que cada um escolheu. Sim. E pôr isso dentro daquilo que é a própria vocação que está instituída. Como eu disse, é antropológica, faz parte do ser humano, não é? E tem a ver, pronto, uma pessoa pode de facto ter um projeto diferente, mas se pensar nisto, educação e procriação de filhos, sobretudo educação de filhos, e o bem do cônjuge, os dois serem um e um tratar do outro e apararem-se por toda a vida na saúde e na doença, pergunto, qual é o projeto que têm que vai resolver isto? É terem... se tiverem 3 ou 4 mulheres, não sei qual delas depois é que vai tratar a última, ou não sei se vai restar a última. Não é? Portanto, cada qual depois julgará qual é o seu caminho. A Igreja tem este legado, tem as coisas muito... penso que tem as coisas muito claras, é tudo muito óbvio, claro, esclarecido, quer a felicidade das pessoas, respeita a sua vontade, respeita a sua autonomia, chama as coisas pelos nomes naturalmente, não é? Infidelidade é infidelidade, nulidade é nulidade, o consentimento tem que ser livre, esclarecido, ponderado.
sem reservas nem condições. Não sei se alguém é contra isto. Não é? Não. É o que a Igreja defende. Portanto, se não for assim, está disposta a dizer aquilo não foi um verdadeiro casamento e agora, a partir daqui, façam como a primeira vez. E o segundo casamento também pode ser nulo. Não é? As pessoas que voltam a ter nas suas mãos... Mas normalmente quando há uma declaração de nulidade do primeiro casamento, para um segundo casamento há ali um acompanhamento mais próximo, olha, mais claro. É raro. Se for por causas de natureza psíquica, por exemplo, de imaturidades da altura, porque eram muito jovens, estavam num meio e numas circunstâncias que não poderiam ponderar exatamente o que faziam e tomar uma escolha que qualquer pessoa com alguma experiência mais teria dito que era um passo errado, aí não. Se foi uma exclusão, se foi um ato positivo de vontade dizendo eu não quero isto, eu não quero aquilo, se obtiver a nulidade, depois tem o que nós chamamos um veto. Ou seja, tem que falar depois com o Sr. Bispo e o Sr. Bispo vai-lhe perguntar se ele pensa da mesma maneira. Claro, é isso mesmo. Porque se ele pensar da mesma maneira, não se pode casar. Se ele disser, não, eu pensava na altura, mas agora já vi que isto não pode ser assim. Sim. Então pode casar. Exatamente. Não é nenhuma... Sim. Não, mas tem-se uma preocupação mais precisa ou mais exclusiva sobre a razão de nulidade do primeiro sacramento. Mas olha que não sinto isso, o processo é muito livre, as pessoas ficam livres novamente de seguir o seu caminho. Eu já reparei aqui nos Nihil Obstat, né, das declarações, às vezes aparece lá uma nota lá em baixo e diz atenção ao defeito, não sei o que mais. Eu não percebo nada dessa linguagem canónica, mas é sinal disso mesmo, sinal de qual é que foi a razão de causa de nulidade do primeiro sacramento e para ter atenção para que isso não volte a acontecer, para que o sacramento que eles vão realizar não seja nulo outra vez. Para que na entrevista que o Sr. Prior faz também em relação aos noivos também possa verificar mais atenção nesse ponto e se estiver tudo bem, pronto, sejam felizes. Boa. António, de certeza absoluta que nós vamos voltar a falar sobre estes temas, se calhar a partir de mais das dúvidas que as pessoas vão tendo. Havia aqui muitas outras perguntinhas que podiam ter sido feitas, mas acho que deu para ficar mais ou menos esclarecido as possibilidades de razões, alguns impedimentos emocionais ou espirituais a olhar para este processo, e depois também de uma forma mais precisa ou direta quais é que são os passos que se podem ir dando. O António há bocadinho falou de um livro que também releu agora, pequenininho, que pode ser também sugerido para as pessoas poderem informar. Chama-se As Crises Conjugais. É lá. Escrito por Rafael Lanho Cifuentes. Portanto, penso que depois... Bem, quem está a ver-nos no YouTube, o Padre Mendes já conseguiu pôr aqui a capa do livro. Não sei se o livro ainda está assim com esta capa tão bonita, mas pronto. A minha versão é esta. É? Pronto, eu também ainda não li, pode ser que a gente o encontre por aí. António, mais uma vez, muito obrigado. Nada, não sei se fui muito claro em relação a estas coisas, mas se não fui, sugiro que as pessoas mandem dúvidas e mandem quando tiver assim um conjunto grande, não é difícil terem dúvidas e perguntas a fazer. Olha, quando quiser eu estou à disposição e agradeço muito o convite também. Muito obrigado aqui, um obrigado mais pequenino para a hora de hoje aqui na conversa, um obrigado maior pelo trabalho de sapa e de formiguinha que vai fazendo aqui todas as semanas a receber as pessoas aqui da paróquia que conhecem também que o António recebe aqui na paróquia para os acolher no princípio e para dar também uma direção mais certa e mais justa e mais acompanhada em pessoas que porventura estão em fases mais frágeis ou mais fragilizadas, e por isso muito obrigado, António, pelo trabalho, pelo serviço. O Nosso Senhor continua a abençoá-lo, a abençoar-nos também neste serviço que é a Igreja. Mais uma vez, recordar que para qualquer pergunta, sugestão, dúvida, crítica que queiram fazer, nós hoje gravamos o 48º episódio, significa que estamos quase a completar um ano de emissões aqui do nosso podcast Vamos. Esperemos que os próximos sejam ainda mais entusiasmantes, úteis, o que seja, para todos podemos continuar juntos este caminho. Então, muito obrigado a todos. Vemo-nos para a semana, se os quiser. Vamos!